Luciano L.S. O Leviatã Obeso. Crônica de um colapso fiscal anunciado, 2025. Introdução. A máquina do juízo final e a engenharia do desastre. Imagine uma bomba relógio, construída não com engrenagens e explosivos, mas com parágrafos e cláusulas pétreas. Um dispositivo cuja detonação não é uma questão de se, mas de quando, e cujo cronômetro foi acionado há mais de 3 décadas. Esta alegoria é a que melhor descreve a gestão fiscal do Brasil contemporâneo. Anualmente, a nação assiste ao espetáculo de uma arrecadação tributária recorde. Uma demonstração de força extrativista que agora, em outubro de 2025, atingiu a cifra colossal de 3 trilhões de reais. Contudo, antes que qualquer celebração possa começar, o som do tic-tac se torna mais alto. A receita monumental é instantaneamente consumida, pulverizada por uma avalanche inexorável e crescente de despesas obrigatórias, empurrando o país para o abismo de um déficit crônico que o assola desde 2014. Este mecanismo de automolação é uma peça de engenharia do desastre cujo projeto foi assinado e selado em 1988. A chamada Constituição Cidadã, nascida de um nobre desejo de reparar as injustiças sociais de um regime autoritário, revelou-se com o passar das décadas um pacto faustiano. Em troca de uma carta de direitos expansiva e generosa, a nação vendeu sua solvência futura. O documento que prometia cidadania plena engendrou uma máquina fiscal do juízo final, programada para garantir que a despesa sempre supere a receita, independentemente do crescimento do PIB ou da eficiência da arrecadação. O argumento central é inequívoco. A crise fiscal brasileira não é só culpa das péssimas gestões, mas de concepção. Um país cujos pilotos mais incompetentes tentam manter uma aeronave projetada para cair, voando pelo maior tempo possível. A estrutura de gastos do Estado, petrificada em texto constitucional, criou um autômato orçamentário que opera com total indiferença à realidade econômica. Analisaremos como esta estrutura sufoca a governança, cria o paradoxo de um Estado simultaneamente voraz e anêmico e alimenta uma casta privilegiada que consome os recursos da nação. Thomas Hobbes, em sua obra seminal, concebeu o Leviatã como um deus mortal, ao qual os homens cedem sua liberdade em troca de paz e segurança. O Estado seria o monopolista da violência, o garantidor da ordem contra a guerra de todos contra todos. No Brasil, porém, este Leviatã sofreu uma mutação patológica. Ele se tornou um Leviatã obeso, uma criatura cujas demandas metabólicas internas, pagar seus próprios funcionários, sustentar seus privilégios, cumprir suas próprias regras automáticas, tornaram-se sua única razão de existir. Ele já não garante a ordem. Ao contrário, sua insaciabilidade tornou-se a principal fonte de desordem econômica e instabilidade social. Este texto, portanto, não é apenas um diagnóstico. É um argumento decisivo de que este monstro não pode ser domesticado com as ferramentas paliativas das emendas constitucionais. Ele precisa ser abatido para que um novo contrato social, fiscalmente sustentável e verdadeiramente ao serviço do cidadão, possa emergir de suas ruínas. Através de uma nova Assembleia Constituinte. A camisa de força orçamentária. Para compreender a paralisia que se avizinha, é preciso primeiro entender a anatomia da disfunção fiscal brasileira. O orçamento, que antes representava um instrumento de política, hoje é uma camisa de força. Ele se divide em 2 categorias de despesas fundamentalmente distintas: as obrigatórias e as discricionárias. As despesas obrigatórias são aquelas determinadas pela Constituição ou por outras leis, como aposentadorias, salários do funcionalismo, benefícios sociais e repasses a estados e municípios.
O governo não tem escolha a não ser executá-las. São gastos sobre os quais o gestor de plantão não possui virtualmente nenhum controle. As despesas discricionárias, por outro lado, representam o que resta. São os recursos que o executivo pode, de fato, alocar conforme suas prioridades de governo. Investimentos em infraestrutura, custeio da máquina pública, de operações da Polícia Federal a contas de luz dos ministérios e a implementação de novas políticas públicas. Elas são, em essência, o próprio ato de governar. O cerne da tragédia fiscal brasileira reside na dinâmica perversa entre essas duas categorias. As despesas obrigatórias compõem a vasta maioria do orçamento, já superando 90% do total, e também crescem de forma automática e implacável. Estão indexadas a fatores como a inflação, o crescimento do salário mínimo e a demografia, criando uma esteira rolante de gastos que acelera independentemente da saúde da economia ou da vontade do governo. O resultado é um processo de canibalismo orçamentário. A cada ano, a fatia obrigatória devora um pedaço maior da discricionária, espremendo o espaço para a governança até o ponto da asfixia. Como resume um dos artífices da Lei de Responsabilidade Fiscal, a carga tributária elevada é uma consequência direta de despesas públicas muito altas, porque temos um Estado bastante gordinho. E isto é uma constatação matemática. A instituição fiscal independente tem soado o alarme com uma clareza que beira o desespero. As projeções indicam que o Brasil caminha para um apagão fiscal por volta de 2027. Este termo, de uma contundência rara no jargão tecnocrático, descreve o momento em que as despesas obrigatórias consumirão 100% do orçamento disponível. Nesse ponto, o governo federal se tornará, funcionalmente, insolvente. Não haverá um único centavo para investir em uma nova estrada, manter as universidades federais, financiar pesquisas científicas ou sequer pagar as despesas operacionais básicas dos órgãos públicos. O Estado brasileiro será reduzido a um gigantesco e paralisado escritório de pagamentos, uma entidade zumbi com pulso legal. O problema transcendeu a esfera da política e ingressou no campo da aritmética pura. A automaticidade do crescimento dos gastos, consagrada na Constituição de 1988, significa que a crise se desenrola com a precisão de um mecanismo de relógio, alheia a quem ocupa o Palácio do Planalto. O debate político sobre o orçamento tornou-se uma farsa, um teatro do absurdo, onde os atores discutem a cor das cortinas quando o prédio está pegando fogo. As decisões cruciais não são tomadas pelo Congresso eleito ou pelo presidente em exercício. Foram tomadas de forma irrevogável em 1988. O papel do ministro da Fazenda foi rebaixado de estrategista econômico a gerente de crise, cuja única função é administrar o adiamento do colapso, jamais sua prevenção. A trajetória da dívida pública é o sintoma mais febril desta doença terminal. A dívida bruta pode atingir 84% do PIB até o final de 2026, com uma rota clara para superar a marca psicologicamente devastadora de 100% do PIB em 2030. Em um mundo de juros altos, um endividamento dessa magnitude para um país emergente não é apenas mais um problema, é uma sentença. Significa custos de rolagem da dívida cada vez mais altos, que por sua vez consomem mais recursos orçamentários, em um círculo vicioso que acelera a chegada do apagão fiscal. O estrangulamento é absoluto e inevitável. Dentro do arcabouço atual, o Brasil está em contagem regressiva para a paralisia total do Estado. O paradoxo do fisco, a voracidade do Estado e a anemia da sociedade. No coração da patologia econômica brasileira reside um paradoxo desconcertante, uma contradição que desafia a lógica elementar e expõe a profundidade da nossa disfunção. Desde 2014, o governo central tem registrado déficits primários persistentes, ou seja, gasta mais do que arrecada antes mesmo de pagar os juros da dívida. Ao mesmo tempo, e de forma quase surreal, a nação assiste atônita à celebração de um feito que deveria ser motivo de luto cívico, a extração de 3 trilhões de reais da economia produtiva em 2025, um recorde histórico.
Como pode um Estado ser simultaneamente tão eficiente em expoliar a sociedade e tão cronicamente incapaz de viver dentro de suas posses? A resposta a este enigma foi brilhantemente antecipada no século XIX pelo economista e polemista francês Frédéric Bastiat, em seu ensaio seminal O que se vê e o que não se vê. Bastiat argumentava que a diferença entre um bom e um mau economista reside na capacidade de enxergar para além das consequências imediatas e visíveis de um ato econômico, compreendendo seus efeitos secundários e ocultos. A crise fiscal brasileira é um caso de estudo perfeito para a tese de Bastiat. O que se vê é o espetáculo triunfalista encenado pelo governo. São as coletivas de imprensa ufanistas, os discursos que celebram a eficiência da máquina arrecadatória como se fosse um gol em final de campeonato. A mensagem implícita é a de um Estado robusto, colhendo os frutos de uma gestão competente. Esta é a narrativa que domina as manchetes, a consequência imediata e visível que gera uma perigosa ilusão de solvência. O que não se vê é o cemitério de oportunidades por trás desses números. A arrecadação recorde é um capital violentamente extraído do setor produtivo. Cada real que entra nos cofres do Tesouro para financiar um Estado obeso é um real que deixa de ser investido na ampliação de uma fábrica, na contratação de um funcionário ou no consumo de uma família. O que não se vê são os empregos evaporados, as inovações estranguladas no berço e o crescimento econômico abortado para que o Leviatã pudesse ser alimentado. Como Bastiat profeticamente definiu, o Estado se torna a grande ficção através da qual todos se esforçam para viver às custas de todos os outros. A celebração da arrecadação recorde é, portanto, o aplauso da própria expoliação. É a comemoração de um sintoma febril como se fosse sinal de saúde. Ela reflete o sucesso crescente do Estado em sua função extrativista, não a saúde da economia que ele parasita. O sistema tributário brasileiro, com sua complexidade bizantina e sua carga esmagadora, funciona como um torniquete permanente na artéria da economia. Isso cria um ciclo vicioso. O Estado, para cobrir seu déficit crescente, precisa arrecadar mais. Essa tributação sufocante inibe o crescimento. O crescimento menor agrava o desequilíbrio fiscal, gerando pressão por ainda mais impostos. Esse fator deu ao nosso gerente de crise em exercício o apelido de Tax Had. Nesse contexto, a notícia de uma arrecadação recorde deveria ser recebida com um profundo sentimento de apreensão. Ela indica que o Estado está se tornando mais eficiente em drenar a vitalidade do setor produtivo para sustentar sua própria ineficiência. A cada anúncio de um novo recorde, a sociedade se torna um pouco mais anêmica para que o Leviatã possa se tornar um pouco mais obeso. Esta é a verdade invisível, o custo oculto que a análise superficial ignora. A aparente força do fisco é, na realidade, a prova mais contundente da fraqueza estrutural da nação. O pecado original. A Constituição dirigista de 1988 como arquiteta da crise. Toda crise estrutural profunda tem uma origem, um momento fundador onde as sementes da disfunção futura são plantadas. No caso da debacle fiscal brasileira, esse momento é, inequivocadamente, a promulgação da Constituição Federal de 1988. Nascida sob o signo da redemocratização e imbuída do espírito de corrigir décadas de déficit social, a chamada Constituição Cidadã foi, em sua essência, um ato de imensa generosidade política e de colossal ingenuidade econômica. Ao tentar garantir tudo para todos, ela criou um Estado que não pode ser financiado por ninguém. Ela é como o fruto proibido, o pecado original do qual todos os nossos males fiscais contemporâneos são a penitência. A crítica se dirige principalmente à sua arquitetura fiscal ruinosa. A Constituição de 1988 não se contentou em ser um documento de princípios, uma moldura para a ação política. Ela se imiscuiu em detalhes de política pública, transformando-se em um orçamento permanente e engessado, imune ao ciclo econômico e à deliberação democrática.
Ela estabeleceu pisos de gastos obrigatórios para a saúde, 15% da receita corrente líquida da União, e educação, 18% da receita de impostos, vinculando uma parcela massiva dos recursos a finalidades específicas, independentemente da eficácia ou da necessidade. Consagrou um regime de estabilidade para o funcionalismo público que, na prática, tornou o ajuste do tamanho da máquina estatal uma impossibilidade política e jurídica. Expandiu os benefícios da Seguridade Social de forma dramática, sem criar fontes de custeio sustentáveis no longo prazo, um fator que já em 1992 era identificado como uma das principais causas da rigidez orçamentária, com os gastos da Seguridade Social saltando de 34,8% da receita em 1988 para 48,1% apenas 4 anos depois. O resultado foi a criação de um Estado dirigista, onde a alocação de recursos deixou de ser uma prerrogativa do governo eleito para se tornar uma matéria de exegese constitucional. A política fiscal foi removida do Executivo e do Legislativo e transferida para o Judiciário. O orçamento anual tornou-se um mero exercício de preenchimento de rubricas pré-definidas, com os tribunais atuando como guardiões supremos dessa rigidez. Isso gerou o que muitos, incluindo o ex-presidente José Sarney, previram desde o início: a ingovernabilidade. O país tornou-se refém de um texto que, ao tentar prever tudo, paralisou tudo. Nietzsche descreve o Estado como o mais frio de todos os monstros frios. E a mentira fundamental que este monstro profere é: eu, o Estado, sou o povo. A Constituição brasileira deu a este monstro uma vida própria, com imperativos e uma lógica interna completamente divorciadas do bem-estar do povo que ele alega representar. Ela criou um Estado que não serve à nação. A nação é que serve ao Estado. Seus objetivos primordiais tornaram-se a autoperpetuação, a expansão de sua burocracia e a satisfação dos interesses das corporações que o habitam. Essa inversão de propósito levou a uma profunda crise de representação e a um déficit democrático. Quando um governo é eleito com uma plataforma de austeridade fiscal, ele descobre que a Constituição o impede de cortar gastos. Quando outro governo é eleito com uma promessa de novos investimentos, ele descobre que não tem espaço fiscal para cumpri-la. As eleições tornam-se, em grande medida, irrelevantes para o curso da política fiscal. O verdadeiro poder da democracia reside na mão morta da Assembleia Constituinte de 1988. A judicialização da política fiscal significa que as decisões mais cruciais sobre o destino dos recursos da nação são tomadas não por representantes eleitos, que respondem ao eleitorado, mas por juízes interpretando um texto anacrônico. A soberania popular foi submetida à soberania de um documento que se provou um roteiro para o fracasso. A República das Castas, o fardo dos uniformes e os supersalários. O Leviatã obeso não engordou por acaso. Sua expansão descontrolada e sua voracidade orçamentária são impulsionadas pela necessidade de alimentar castas privilegiadas que se instalaram em seus órgãos vitais, drenando recursos públicos em uma escala que desafia a moralidade e a sustentabilidade. Enquanto a maioria da população arca com uma das cargas tributárias mais pesadas do mundo, uma elite do funcionalismo público vive em uma realidade paralela, protegida por leis e interpretações que garantem privilégios e remunerações nababescas. O Brasil gasta uma parcela exorbitante de sua riqueza com a folha de pagamento do setor público. Por volta de 13% do PIB está comprometido com o funcionalismo. O país figura entre os mais gastadores em um ranking de mais de 70 nações. A raiz desse dispêndio não é necessariamente o número de servidores, mas a remuneração desproporcionalmente alta em comparação com a iniciativa privada. Segundo o Banco Mundial, servidores federais civis chegam a ganhar, em média, 5 vezes mais que seus equivalentes no setor privado. O epicentro desse sistema de privilégios está no topo da pirâmide estatal. No judiciário, no legislativo e em certas carreiras do executivo, o teto constitucional de salários, atualmente o subsídio de um ministro do Supremo Tribunal Federal, tornou-se uma ficção.
A tremenda maioria dos servidores recebem acima do teto, custando 2,6 bilhões de reais por ano aos cofres públicos. Isso é possível graças a um engenhoso sistema de penduricalhos, auxílios, bônus, verbas indenizatórias e outros benefícios que são legalmente excluídos do cálculo do teto, inflando os contra-cheques de uma elite já bem remunerada. 7 em cada 10 magistrados, por exemplo, recebem esses pagamentos extras. O resultado é um sistema que ativamente promove a desigualdade. 83% do funcionalismo federal está no topo da pirâmide de renda do país, com 7 em cada 10 pertencendo ao grupo dos 10% mais ricos. O Estado, que deveria ser um redutor das desigualdades, tornou-se seu principal agente concentrador. Dentro desta república de castas, um grupo merece um foco cirúrgico e uma crítica implacável: os militares de alta patente. Argumenta-se frequentemente que suas funções são essenciais para a defesa nacional, mas uma análise fria dos números revela que seu custo fiscal é vastamente desproporcional à sua utilidade em tempos de paz. Eles representam um fardo financeiro de proporções épicas. A disparidade salarial é o primeiro sintoma. Em média, um militar brasileiro recebe mais que o dobro do que um trabalhador do setor privado. Mas é no sistema previdenciário que o privilégio se torna um abismo. O déficit per capita do regime de pensões e aposentadorias dos militares é 16 vezes superior ao do INSS, que atende a dezenas de milhões de brasileiros do setor privado. Este rombo não é um problema passageiro. Projeções atuariais indicam que o sistema permanecerá deficitário por pelo menos mais 75 anos, até 2080. Este déficit é alimentado por regras anacrônicas e privilégios que foram extintos para o resto da população há décadas. O caso mais notório é o da pensão vitalícia para filhas solteiras de militares, um benefício que, embora extinto para novos ingressantes em 2000, ainda custa bilhões aos cofres públicos anualmente e beneficia milhares de pessoas. As tentativas de reforma são invariavelmente tímidas, repletas de longas regras de transição e incapazes de atacar o cerne do problema. A resistência corporativa, aliada à influência política das Forças Armadas, garante que seu status especial permaneça intocado, enquanto a classe média, principalmente, é chamada a fazer sacrifícios cada vez maiores. A economia acorrentada, os males micro e macroeconômicos. A disfunção fiscal do Estado brasileiro não é um problema contido em si mesmo. Ela irradia para fora, envenenando todo o ambiente de negócios e criando um pântano de problemas crônicos, tanto na macro quanto na microeconomia. O Leviatã obeso, em sua busca incessante por recursos para sustentar seu próprio peso, impõe um fardo paralisante sobre a sociedade produtiva, acorrentando o potencial de crescimento do país. No plano macroeconômico, o Brasil vive assombrado por fantasmas que se recusam a desaparecer. A incerteza fiscal endêmica é o principal deles, gerando um ambiente de desconfiança que mantém as taxas de juros em patamares proibitivos. Isso encarece o crédito, inibe o consumo das famílias e, crucialmente, sufoca o investimento das empresas, que é o motor de qualquer crescimento sustentável. Somam-se a isso outros males crônicos: uma baixa taxa de produtividade que nos torna cada vez menos competitivos no cenário global, e uma economia relativamente fechada, que nos isola das cadeias produtivas mundiais. O resultado é um ciclo de crescimento baixo e volátil, pontuado por crises recorrentes que aprofundam as desigualdades e o desemprego. É na microeconomia, no entanto, que a patologia se manifesta de forma mais insidiosa, através de um fenômeno conhecido como custo Brasil. Como comentei no meu texto sobre produtividade, ele é uma realidade brutal que drena a vitalidade das empresas. O custo Brasil é a soma de todas as ineficiências, burocracias e encargos que tornam a produção no país extraordinariamente cara e complexa. Estima-se que esse fardo retire cerca de 1,7 trilhão por ano do setor produtivo, o equivalente a quase 20% do PIB.
Seus componentes são um catálogo de disfunções. O principal vilão, apontado por 70% dos empresários industriais, é a carga tributária, devido à sua complexidade kafkiana, que exige um exército de especialistas apenas para ser decifrada. Seguem-se a infraestrutura deficiente, com portos, estradas e logística que encarecem o transporte de qualquer mercadoria, e uma teia de regulações excessivas e instabilidade jurídica, que transformam qualquer empreendimento em uma aposta de alto risco. O custo Brasil é, em essência, o preço que a sociedade paga para sustentar um Estado ineficiente. É o imposto oculto sobre a produtividade, a competitividade e a inovação. Ele encarece os produtos na prateleira do supermercado, limita a geração de empregos e afugenta investimentos que poderiam modernizar nossa economia. A economia brasileira, portanto, está acorrentada por um Estado que, em vez de ser um facilitador, tornou-se seu principal obstáculo. A sabedoria ignorada, a ortodoxia contra a nova matriz. Em meio à cacofonia de diagnósticos que caracteriza o debate público, um coro de economistas soa como a voz de Cassandra. Nomes como Marcos Lisboa, Samuel Pessoa, Armínio Fraga e Helena Landau vêm, há anos, alertando para a natureza cíclica e autodestrutiva da política econômica do país, um padrão de irresponsabilidade que encontra seu ápice nos governos petistas, especialmente na desastrosa nova matriz econômica do governo Dilma Rousseff. A tese geral, articulada por Marcos Lisboa, é que o Brasil é vítima de seus próprios e raros sucessos. O país está preso em um ciclo. Aproveita os ventos favoráveis da economia global para crescer, mas em vez de usar a prosperidade para realizar reformas, cede aos maus hábitos de expandir gastos permanentes, subsídios e protecionismo. Inevitavelmente, a crise chega, forçando um ajuste doloroso e o ciclo recomeça, empurrando o problema mais para frente. Essa dinâmica atingiu seu ponto de ignição durante os governos do PT. Houve uma deterioração fiscal estrutural massiva nesse período. O governo FHC entregou a Lula um superávit primário estrutural de cerca de 2% do PIB. Quando Dilma Rousseff deixou o poder, o país tinha um déficit de 1,5% do PIB. Uma piora de 3,5 pontos percentuais que colocou a dívida em trajetória explosiva. Essa expansão foi alimentada pela fantasia heterodoxa de que o gasto público seria autofinanciável, gerando um crescimento que pagaria a conta. A realidade, como o biênio recessivo de 2015 e 2016 demonstrou, foi o oposto. O ápice do intervencionismo irresponsável foi a nova matriz econômica, NME, implementada no governo Dilma Rousseff. A NME representou o abandono explícito do tripé macroeconômico que havia garantido a estabilidade pós-Plano Real. Em seu lugar, adotou-se um coquetel de voluntarismo e desastre. Controle de preços de combustíveis e energia, maior tolerância com a inflação, contabilidade criativa para mascarar o déficit fiscal e uma expansão massiva de crédito subsidiado via bancos públicos, notadamente o BNDES. O governo usou o BNDES para financiar campeões nacionais e projetos de um novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, em vez de focar em políticas sociais. O BNDES foi desvirtuado de sua função, tornando-se um instrumento de uma política industrial equivocada e patrimonialista. O resultado da NME foi uma tempestade perfeita: baixo crescimento, inflação alta, colapso do investimento e uma deterioração fiscal galopante que levou o país à sua pior recessão da história. A política fiscal atual continua nesse caminho e é simplesmente suicida. O descontrole dos gastos mantém os juros em patamares proibitivos, afasta investimentos e eleva o risco de uma crise de grandes proporções. E a ideia de que o Brasil já praticou austeridade é ridícula, lembrando que o gasto público saltou de 25% para 34% do PIB nas últimas décadas. A sabedoria ortodoxa, portanto, é um apelo à realidade aritmética. Não se pode gastar mais do que se arrecada indefinidamente. A tragédia brasileira e o legado dos governos petistas foi ignorar essa lição em favor de uma aposta ideológica que custou ao país uma década perdida. A crise fiscal, como Lisboa prevê,
está contratada, e suas raízes fincam-se profundamente nas decisões políticas que optaram pela sedução do desastre. Conclusão: quebrar o círculo, refundar o contrato. A análise das contas públicas brasileiras conduz a uma conclusão inescapável. O sistema fiscal do país está em fase terminal. A estrutura alegada pela Constituição de 1988 é uma arquitetura da insolvência, e as tentativas de repará-la por meio de remendos incrementais se provaram fúteis. Desde sua promulgação, a Carta Magna foi alterada mais de uma centena de vezes, muitas delas em tentativas desesperadas de conter a sangria fiscal, como as reformas da Previdência e administrativa. Contudo, essas emendas constitucionais são como aplicar band-aids em uma hemorragia arterial. Elas tratam os sintomas, mas deixam o tumor, a filosofia dirigista e gastadora do texto original, intacto e em metástase. Cada reforma é rapidamente corroída pela lógica implacável das despesas indexadas, como demonstrado pela farra fiscal da nova matriz econômica, tornando-se apenas um prelúdio para a próxima crise. A insuficiência das emendas é a prova final de que o arcabouço atual está além da salvação. Chegamos, portanto, ao argumento final e decisivo. A única saída para o labirinto fiscal brasileiro é a convocação de uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Esta não é uma proposta a ser feita de ânimo leve. A ideia evoca temores legítimos de instabilidade e de retrocesso em um país politicamente polarizado. E o principal, quais as mãos que irão reescrever nossa Constituição? Esses medos, embora compreensíveis, partem de uma premissa equivocada, a de que a inação é uma alternativa segura. Não é. A alternativa a uma ruptura controlada e deliberada não é a estabilidade, mas o colapso caótico e descontrolado. O apagão fiscal projetado para 2027 é um destino matemático dentro das regras atuais. Continuar no caminho presente é imprudência e uma forma de suicídio nacional por inércia. O risco de convocar uma nova Constituinte deve ser pesado contra a certeza da falência do Estado e da convulsão social que se seguirá. O verdadeiro perigo não está em abrir a caixa de Pandora, mas em fingir que ela não está prestes a explodir por conta própria. O objetivo de uma nova Constituinte não seria meramente reescrever regras fiscais, mas refundar o contrato social brasileiro. Seria a oportunidade histórica de romper com o modelo de Estado patrimonialista e criar um novo pacto baseado em princípios de responsabilidade, sustentabilidade e limitação do poder. Um novo texto precisaria fundamentalmente desconstitucionalizar matérias de política pública, devolvendo ao processo democrático a prerrogativa de decidir como alocar os recursos da nação. Precisaria abolir os privilégios anacrônicos das castas estatais, estabelecer um teto de gastos crível e duradouro e definir um Estado cujas funções sejam claras, limitadas e, acima de tudo, financiáveis. Seria a chance de, finalmente, escrever a palavra deveres ao lado da palavra direitos. Retornamos, ao fim, a Hobbes. Os cidadãos outorgam poder ao Leviatã em troca de paz e defesa comum. O contrato social pressupõe que o Estado, em troca de sua autoridade e dos impostos que recolhe, proverá a segurança e a estabilidade necessárias para que a vida em sociedade floresça. Quando o Leviatã se torna tão obeso e disfuncional que sua própria existência se converte na maior ameaça à estabilidade econômica e à prosperidade futura de seus cidadãos, o contrato original é quebrado. A criatura se voltou contra seu criador. Nesse cenário, exigir que o contrato seja reescrito não é um ato de radicalismo, mas de profunda responsabilidade cívica. É a única resposta racional a um sistema que marcha de olhos abertos para o abismo. A alternativa é esperar passivamente que o monstro desmorone sob seu próprio peso, soterrando a nação em suas ruínas. A escolha que estamos confrontados é entre uma ruptura planejada e uma desintegração caótica. O tempo para meias medidas acabou. É hora de desarmar a bomba relógio e dar ao Brasil uma chance de um novo começo.